Vamos lá, vamos para a nossa última aula da disciplina de estatística. Então vamos, sem muito lero-lero, vamos para os nossos exercícios, os nossos exercisers, para podemos calcular, né? Vamos lá, galerinha, show de bola! Então é o seguinte, continuando na pegada do exercício anterior, tá? Ao procurar emprego, um rapaz teve que optar por duas ofertas dispostas em um jornal, como mostra a tabela a seguir. Qual das ofertas representa a melhor opção e por quê? Né? Então, vamos calcular esta opção, né? Vamos ver a tabelinha? Vamos lá. Temos a média salarial, a mediana e o desvio padrão, certo? Temos a oferta 1 e a oferta 2, tá? Então, vamos lá. A pergunta é, qual das ofertas representa a melhor opção? Beleza? Então, a gente está trabalhando com a média salarial, a mediana e o desvio padrão. Vamos lá? Então, vamos lá, né? Ó. Então, nós temos a definição do desvio padrão. Sabemos que quanto menor ele for, né? Aqui a gente chama de DP, né? Desvio padrão, tá? Mais homogêneos serão os valores, ou seja, menos dispersos. Mas quando eu falo menos dispersos, galera, eu gostaria que vocês entendessem o seguinte: menos dispersos é eles mais próximos, mais dispersos é mais distantes, tá? Beleza? Então, quando eu falar mais homogêneos significa dizer mais próximos, tá? Não há tanta disparidade. Dessa forma, a oferta 1 é a mais vantajosa por ter o menor desvio padrão, certo? Então, assim, ó, veja, exercício nem sempre eu preciso fazer cálculo, né? Então, a oferta 1 é a melhor, por quê? Porque a que apresentou menor desvio padrão. E quando eu tenho menor desvio padrão, significa que os dados são mais homogêneos, mais próximos. Beleza? Tranquilo? Então, um exercíciozinho aí de teoria, né? Para vocês aí, para vocês poderem entender melhor, tá? Vamos agora para outro exercício aqui. Deixa eu pegar. Acho que está aqui. Vamos lá. Vamos. Oh, aqui é Excel. Acho que está aqui, ó. Vamos ver aqui. Vamos ver se ele está aqui. Para que a gente possa resolvê-los, né? Mas assim, né? Lembrando a vocês todos aí que quando a gente pega esses dados aí, é tudo receitinha de bolo, tá, gente? É aplicação de fórmula. Vejam que os cálculos não variam tanto, né? Na questão. Então, assim, né? Vamos maneirar um pouquinho. Mas que difícil. Não, é só o que você tem que fazer? Você tem que responder, tá? Não é nada assim
Nossa, que coisa esquisita, coisa difícil, né? Não, nada, não, nada a ver, tá? Beleza? Então, o que eu quero que vocês pensem é o seguinte, tá? Resolver tranquilamente, usando o que eu passei para vocês, tá? Vamos pegar aqui, ó, um exemplozinho, exercício número 4. Então, é o seguinte, ó. Em um hospital, foram registrados os pesos em quilos das crianças atendidas em um mesmo dia, tá? Em um mesmo dia, conforme a lista abaixo. O desvio médio referente ao peso em quilos das crianças atendida nesse hospital foi de quanto? Então, vamos lá. Ó, ele está perguntando o desvio médio, tá? O desvio médio, tá certo? Então, vamos lá. Como é que a gente pode calcular o desvio médio? Então, vamos primeiro. Eu tenho esses dados aí, tá? Então, eu vou mostrar aqui no Excel para vocês como é que calcula. Mas a ideia é a mesma, tá, galera? A ideia é a mesma se você fosse executar isso no seu papel, no seu caderno, tá? Beleza? Então, a ideia é a mesma. Então, vamos lá. Nós temos aí os dados, né? Ó, 21,2, tá? 21,6. Ele pensar, esse meu computador tem hora que ele pensa demais, né? 19,8. Marcar aqui, 19,8. Deixa eu dar uma... (19,8). Aí eu tenho 20,6, 21,1, né? 22,7, 20,2, 21. Aí eu tenho 19,5, 20,3. Pronto. Então, primeira coisa, antes de mais nada, vejam, é receitinha de bolo, tá? Antes de mais nada, calcular a média. Como que eu calculo a média? Somo, então vou somar os valores aqui, ó, tá? Vou somar os valores aqui, certo? Vou usar uma equação matemática, tá? Somei. E vou dividir pela quantidade de números que eu tenho aqui, ó, de peso, né? Vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, beleza? Então, eu pego esse valor aqui da soma e divido por 10. Logo, eu chego na minha média, a aritmética, tá? Beleza até aí? Tranquilo? Então, minha média é 20,8, tá? E agora, o que que eu faço? Agora, eu vou calcular o desvio. Então, certo, como é que eu calculo o desvio? O desvio vai ser o valor menos a média, certo? Então, eu pego aqui, por exemplo, ó, o valor menos a média. E eu repito isso para todos, tá?
eu repito isso aqui para todos eles. Eu vou usar um artifício aqui do Excel para que eu possa travar minha célula. Opa, eu coloquei a posição errada. Pronto, agora sim. Certo? Ó. Então eu vou lá e tiro a média de todos. Certo? Observe o seguinte, temos alguns valores negativos, ó, esse, tá? O que isso significa? Significa dizer que esses valores aí, esses 5 valores, eles estão abaixo da média, tá? Só isso. A pergunta do exercício é o desvio médio, tá? Vamos calcular o desvio médio aqui. Ah, mais uma coisa. Se eu quisesse descobrir a amplitude, como ficaria? Amplitude. Então, a amplitude eu vou pegar o de maior valor. Qual que é o aqui de maior valor? 22,7 menos o de menor valor. Então, eu pego o de maior menos o de menor. 19,8 é isso? 19,5, né? 19,5. Vejam que eu tenho o valor da amplitude. 3. Então, aqui é o desvio. Tá certo? É o desvio. Agora, eu vou descobrir o desvio médio. O que é o desvio médio mesmo? O desvio médio é esse carinha aqui, ó, elevado ao quadrado, em módulo, né? Então, eu vou utilizar aqui, ó, esse valor elevado ao quadrado, certo? Elevado ao quadrado, tá? Então, tá aqui, ó. Vendo como no Excel é bem mais rápido, né? Então, eu faço elevado ao quadrado. Agora, eu vou somar isso aqui tudo, ó. Soma, certo? Soma. Somei. E aí, depois dessa soma, eu faço o quê? Vou dividir por o número de pesos que eu tenho, que são 10. Logo, eu chego aqui, ó. Descobri o desvio médio. Tá? Descobri o desvio médio. Ah, mas tem como ver essa fórmula? Ó, desvio médio é a somatória dos desvios em módulo dividido pelo número de elementos. E se você quisesse descobrir o... Ah, não, é só... Perdão. Aqui o que eu calculei aqui, ó, foi o desvio padrão, tá? Padrão, vamos botar aqui, ó, desvio padrão. Tá certo? Que é elevado ao quadrado. O desvio médio é pegar essas diferenças aqui, ó, em módulo. Então, ó, 0,4, vou colocar aqui, ó, desvio médio. Desvio médio, tá? Então, desvio médio vai ser 0,4, 0,8. Aí, no lugar do menos 1, eu ponho 1, 0,2, 0,3, 1,9, 0,6, 0,2, 1,3 e 0,5, tá? Vou somar. E vou dividir por quanto? Pelo número de elementos que eu tenho. É 10. Olha lá. Ó. Então, assim, ó, vamos lá. Recapitulando. Desvio. Como é que eu calculei o desvio? O desvio é basicamente, ó, o valor de um peso menos a média. Tá? Tá aqui o desvio. Desvio de cada um. O desvio médio, tá aqui, ó. Desvio médio é aquele valor lá do desvio, certo? Ó, é o valor do desvio. Vamos pegar aqui o próximo, olha lá. O desvio padrão é elevado ao quadrado, ó. Então eu pego aquele resultado lá, certo? Ó, elevado ao quadrado. Opa. Excel, o computador tem que ele dá uma... Aqui, eu pego esse valor elevado ao quadrado, soma e divido pelo número de elementos que eu tenho, que são 10, tá? O desvio médio
é eu pegar os valores do desvio em módulo, ou seja, todos positivos, somar e dividir pelo número de elementos, tá? Essa é a ideia. A variância é eu tirar a raiz quadrada, tá? A raiz quadrada de quem? Do desvio padrão. Então, eu tenho aqui, ó. Tá vendo? Aqui é o meu desvio padrão. Então, eu tiro a raiz quadrada disso aqui, eu vou obter a minha variância. Beleza? Então, esse é um exercício bem simples, né? Tranquilo. Tá? Olha lá, a média, ó, calculou 20,8. Olha lá, ó, os desvios, tá vendo? Aí, olha lá, ó. Isso aí. Tá? Essa é a ideia. Beleza? Vamos ver aqui o que mais nós temos aqui de exercícios para que eu possa fazer com vocês. Eu acho que basicamente era isso que eu tinha que passar para vocês, tá? Não tem segredo, então vejam, ó. Quando se trata de medidas de dispersão ou variação, eu vou trabalhar com esses caras aqui, ó. Os mais usuais, né? Desvio padrão, ó, então o desvio padrão, a variância, em alguns casos a amplitude, tá? Lembrar que quando eu tiver um desvio padrão, né, comparado com outros alto, significa que os dados são mais dispersos, tá? Ou seja, mais distantes um do outro. Quando eu tiver um desvio padrão baixo, mostra que os valores são mais homogêneos, ou seja, mais próximos um dos outros, tá? Temos o cálculo das médias, da mediana. Então, em algumas situações, quando eu tenho medidas muito extremas, tá? Medidas muito extremas, a média, ela não é muito indicada para o cálculo, mas sim a mediana. Quando eu tenho uma tabelinha de dados mais homogênea, né? Sem muitas dispersões, eu posso trabalhar com a média, tá? Que vai me mostrar um resultado mais igualitário. Tranquilo? Então é isso aí, galera. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar uma lista de exercício para vocês, tá? E aí vocês tentem fazer essa lista e aí eu vou depois informar vocês o dia da prova, tá? Eu vou ver ainda aí, eu formular uma provinha para vocês aí para que vocês possam fazer. Tá bom? Beleza? Então assim, quando se trata de estatística é basicamente isso aí, né? Não tem segredo, não tem muita dificuldade. Para que você entenda melhor a estatística, a melhor coisa é fazer os exercícios e refazer, tá? Trabalha muito com os dados, então você observou que se você tiver uma maior habilidade com a ferramenta do Excel, você poderá executar muitas e muitas fórmulas dentro do programa, do aplicativo do programa, tá? Beleza? Então, ó, boa sorte para vocês. Façam os exercícios, estudem as apostilas, para na hora da prova vocês poderem resolver tranquilamente. Beleza? Então, um abraço para vocês. Fiquem com Deus e até